Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar sobre os negócios pós-pandemia do coronavírus. Esse é o tema do episódio de hoje. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre ele. Só deixa eu lembrar qual é a promoção para você que é ouvinte aqui do podcast virar assinante da Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você tem acesso a reportagens exclusivas, colunas e, claro, apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. É preciso também oferecer uma nova experiência de venda, porque o consumidor não será o mesmo. As empresas vão sair mais tecnológicas e as pessoas vão sair mais humanas. Tudo isso vai fazer com que o cenário daqui para frente tenhamos um novo normal. Nem pior e nem melhor, mas é um novo. O que vai ser do mundo pós-pandemia? Eu tenho certeza que você já pensou nisso, mesmo nesse momento em que aqui no Brasil, pelo menos, parece ser difícil ver uma luz no fim do túnel. De qualquer maneira, é preciso pensar no futuro. E parece claro que algumas das mudanças e adaptações que estão sendo feitas agora vieram para ficar. Desde o aumento no número de empresas que vão apostar no home office, por exemplo, até as novidades e tendências no consumo e nas oportunidades de negócio que devem ganhar mais espaço em um mundo ainda preocupado com a doença. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos a gente vai falar de um estudo sobre tendências de consumo no mundo pós-pandemia, realizado pela Inovasia Consulting, consultoria especializada na China, o primeiro país a sofrer com a crise do coronavírus e também o primeiro a mostrar as tendências da economia na reabertura. Para comentar o tema, eu convidei a Alexia Saraiva. Ela é editora do Gás Conecta, que é a plataforma de inovação e tecnologia da Gazeta do Povo. Bom, Alexia, primeiro eu queria que você começasse explicando, então, mais sobre esse estudo, né? Quem conduziu, que tipos de dados foram usados? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Tudo bem? Tudo bem, e você, Márcio? Tudo beleza. Então, o estudo tinha como intuito menos compreender a China e mais promover insights a partir do que está acontecendo lá nesse período de reabertura da economia. Como o país foi o primeiro a entrar na crise do coronavírus e também foi o primeiro a sair, eles estão um pouco mais adiantados com relação a essas tendências de reabertura. E a ideia dessa consultoria, a Inovasia, era compilar essas tendências e mostrar para os empreendedores brasileiros o que eles podem ter como material para já se adiantar com relação a essa reabertura. E aí, para isso, eles tiveram uma metodologia com 3 tipos de fontes diferentes. Em primeiro lugar, eles usaram dados públicos sobre a retomada da economia no país, disponibilizados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China, que é o equivalente ao IBGE deles. Em segundo lugar, eles usaram pesquisas de entidades privadas, que também apresentaram seus balanços durante a pandemia, tanto empresas como outras consultorias. E aí, por fim, para validar todas essas tendências, eles fizeram entrevistas em loco com especialistas, desde acadêmicos até economistas, que endossaram esses achados deles. E isso tudo foi realizado entre o dia 2 de abril e 15 de junho, que era para fechar um período de 60 dias de reabertura para consolidar bem esses dados. Então, aí, o que a consultoria fez foi juntar todas essas fontes de informação e agrupar essas 10 tendências verificadas. Um aspecto que eu acho importante a gente citar, né, Alexia, é que o estudo mostra que nem todas as regiões da China são impactadas, vamos dizer assim, da mesma maneira, né, por essas tendências, até pelas dimensões, claro, do país, algo que pode, de certa maneira, se repetir também quando a gente pensa no Brasil, né? Isso. As tendências, elas são mais verificadas no leste da China por conta da maior concentração de grandes cidades, como é o caso de Pequim, de Xangai e de Shenzhen. Isso tem a ver com questões de infraestrutura de cada país mesmo. Então, é normal que no Brasil a gente receba essas tendências com mais força, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, até em Curitiba também. E um exemplo para entender isso é uma das tendências, que é, por exemplo, a Same Hour Delivery. Na verdade, o delivery em até 1 hora, é chamado por esse nome, mas o delivery, ele tem questões problemáticas no Brasil por conta da infraestrutura do país. Então, não são todas as cidades que têm sistema de delivery, e em algumas cidades esse sistema é muito mais engajado do que em outras. Então, essa tendência mostra que
em algumas cidades houve um aumento de até 10% de valorização do mercado imobiliário em regiões que são atendidas por esse delivery de até 1 hora. E isso é uma tendência muito forte em lugares que justamente usam muito delivery. Em cidades que não tem tanto essa prática, essa tendência não se verifica de uma forma tão forte. Agora, uma tendência que é comum para qualquer parte do país, que também foi identificada por eles, é a checagem de informação. Porque as pessoas, enfim, tiveram experiências muito ruins com as fake news e começaram a se atentar mais para as fontes de informação que elas recebiam. E isso independe da localidade em que elas estão. Interessante, né? Bom, falando um pouco sobre o que a gente está vivendo aí já há algum tempo, né, esse tempo da pandemia, as lives, né, que ficaram tão famosas nesse período do isolamento por vários motivos aí, são uma tendência forte de negócio também para o futuro, de acordo com esse estudo aí, Alexia? Olha, sim, Márcio, a ideia é que as pessoas vão continuar chegando do trabalho e assistindo lives. O estudo mostra que foram 526 milhões de chineses que assistiram transmissões de e-commerce por streaming durante a quarentena, o que é equivalente a 69% dos cidadãos chineses com acesso à internet. Então, é um número muito, muito grande. E o que aumentou bastante lá não é só a live pela live, os especialistas conversando, mas é a plataforma de vendas atrelada à live. Então, uma referência na China é a rede de supermercados Hema, que é ligada ao grupo Alibaba, e eles são muito fortes no delivery. Eles começaram a fazer lives com, por exemplo, subcelebridades ou web-celebridades, fazendo receitas com ingredientes que eles usam no próprio mercado. E essa live dá a possibilidade para o consumidor de fazer as compras ao mesmo tempo em que ele está assistindo. Então, se eu quero reproduzir a receita que eu estou assistindo, eu recebo aqueles produtos na minha casa em meia hora e já faço. Isso aumentou demais. O estudo mostra dados do instituto que é o II Media Research, que mostra que em 2019 esse mercado movimentou 63 bilhões de dólares e que para esse ano eles estimam passar de 135 bilhões de dólares. Então, é um mercado bastante promissor e a gente já vê algumas marcas fazendo esse estilo de vendas aqui no Brasil. Ainda é bem incipiente, mas já está acontecendo. Então, entra nessa categoria de tendência aí, de repente, né, para esse futuro, né? Outra coisa importante também é o seguinte, né, quem eventualmente não esteja muito acostumado com a coisa de compras online, né, de comprar online, é bom se acostumar de vez agora nesse mundo pós-pandemia, né, Alex? Sim, tem até um termo para quem costuma aderir mais tarde a esses serviços, que são os late adopters, que são geralmente pessoas de mais de 50 anos, mas ou também pessoas que não têm tanta vontade de entrar nesse mundo online. Só que essas pessoas passaram sim a consumir online e elas vão continuar consumindo online. Essa tendência está muito forte. E na China, 85% desses late adopters afirmou que teve experiências positivas. Então, o futuro vai exigir que os negócios estejam preparados para oferecer delivery para atender todo esse público. Porque além das pessoas que estavam offline, foram online e vão permanecer, existe todo esse outro mercado das pessoas que já estavam comprando online e continuaram e aumentaram esse fluxo. Então, o delivery, ele não vai ser nem mais um diferencial, ele vai ser o básico para qualquer negócio a partir de agora. Pois é, e tem também a coisa de ser o menos contato físico possível, né? Que também é algo importante para esse momento aí de ainda preocupação, vamos dizer assim, com a doença mesmo que na reabertura, né? Então... Sim, e no Brasil a gente já vê bastante as empresas de delivery preocupadas com essa entrega sem contato, muitas vezes deixando, por exemplo, entrega na portaria dos prédios, mas isso vai valer para qualquer setor, na verdade. A China é considerada a primeira sociedade sem dinheiro físico do mundo, cashless, com mais de 850 milhões de cidadãos que fazem pagamentos por celular. Isso é um dado do Banco do Povo da China. E mesmo com esses índices super altos de adesão ao meio digital, eles ainda tiveram uma alta durante esse período de 6%. Mais pessoas ainda aderindo a esses modos de pagamento digital. Então, o dinheiro físico vai cair por terra. E isso vale para serviços também. Por exemplo, o que a gente tem visto da alta das plataformas de educação online. Na China, elas tiveram alta de 600%.
Então, quanto menos contato físico, melhor. Isso vale tanto para o pagamento em si, aumentando os pagamentos digitais, que no Brasil tem explodido, e, por outro lado, por esses serviços que precisam começar a ser ofertados de modo digital. Pois é. Bom, me chamou a atenção também um outro tópico aqui, Alexia, o fortalecimento do comércio local, que também, volta e meia, aparece aí durante esse período da pandemia, também pode ser apontado como uma tendência? Sim, e é interessante porque tem duas razões para isso, e uma delas é, de fato, a solidariedade econômica, que prefere o pequeno pelo grande, pensando em ajudar aquele pequeno produtor. E isso é expressivo ao ponto de ser uma tendência. Então, as pessoas passam a pensar no vendedor para quem ele vai dar o dinheiro dele. E aí, em segundo lugar, as pessoas preferem comprar mais próximo por questão de autopreservação, cuidado mesmo, para se expor menos a riscos. Então, se eu vou num supermercado mais perto, eu não necessariamente preciso pegar um transporte coletivo, eu não preciso entrar em contato com tantas pessoas num supermercado maior. Então, tanto por questão de autopreservação como de ajudar o próximo mesmo, as pessoas têm optado pelo local. E tem um dado também para comprovar isso, que mostra que se antes da pandemia eram 19% de chineses que optava pelo comércio local, agora são 38,6%. Então, um aumento bem expressivo. Olha que interessante. O medo de perder o emprego e a intenção de consumir menos podem dificultar a retomada da economia. Uma pesquisa da CNI revela que 3 em cada 4 brasileiros devem manter o ritmo menor de consumo ao fim da pandemia. Bom, para a gente fechar, o que a pesquisa aponta, hein, Alexia, sobre esse processo do comportamento dos consumidores na reabertura, né? A velocidade, vamos dizer assim, dessa retomada depois de um tempo de tanta dificuldade em relação aí a comércio e serviços, enfim. A emoção também está bastante presente, Márcio, nesse ponto. Porque as pessoas elas estão comprando muito por indulgência, então elas pensam que elas merecem comprar e se dar presentes por ter passado tanto tempo em casa, isoladas. E isso mostra, assim, se mostra em diversos setores, desde uma alta recorde em lojas de bolsas de grife, por exemplo, ou de jogos eletrônicos, e se mostra, de fato, uma oportunidade concreta para o varejo. Então, num primeiro momento, a retomada ela é muito alta, existe uma explosão de vendas no varejo, mas num segundo momento, quando a gente fala a longo prazo, o cenário muda, porque as pessoas ainda estão muito inseguras com relação ao que pode acontecer em relação às suas famílias, aos seus trabalhos. Então, planos como casamentos, investimento imobiliário ou comprar carros, por exemplo, estão sendo pausadas nesse momento justamente por causa dessa insegurança. Então, as pessoas preferem, apesar dessa alta nas compras imediatas, elas preferem segurar um pouco na hora de investir no longo prazo para ter mais certeza do que elas vão fazer. E aí, um dado para endossar isso são que cerca de 60% dos contratos imobiliários que estavam rolando foram cancelados por conta disso. Então, é um dado bastante forte para mostrar que esse longo prazo vai demorar para voltar. Pois é. Muito legal. Bom, todos esses detalhes e outros também você encontra na reportagem da Alexia Saraiva lá no Gás Conecta, plataforma de inovação e tecnologia da Gazeta do Povo. Alexia, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Muito obrigada, Márcio. Até. Terminando mais esse episódio do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo. Olha, na abertura do episódio de hoje, você ouviu um trecho de uma reportagem que foi veiculada pelo programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pela TV Globo. E também ouviu o trecho de uma entrevista do Denis Santini, ele que é empresário, professor universitário e especialista em marketing, exatamente nessa reportagem do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E também ouviu um trecho de um vídeo feito pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que está disponível no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!